É isso então. Tá gravando. Caramba, eu tô aqui enrolando faz um tempão pra começar a gravar. Tenho tempo pra gravar também, então vai ter que ser tipo take one, vamos nessa e foi. Então, essa aqui é a primeira entrada desse Diário de um Quadrinista Noob. Esse vídeo vai falar sobre uma tentativa, uma tenteada de fazer uma história em quadrinhos. Eu sou um ilustrador amador, iniciante, e eu tô com esse sonho aí que tá me incomodando bastante de fazer uma história em quadrinhos. Então, tem que fazer alguma coisa a respeito. E aí o jeito que eu arranjei de me manter produtivo foi montar esse canal, que eu montei semana passada e lancei o primeiro vídeo, e vim aqui dizer o que eu tô fazendo pra chegar nesse objetivo. Esse objetivo também não é só meu, ele é de alguns colegas, dos meus colegas de banda, da Parafuso Silvestre. Pô, são músicas muito bacanas e as músicas contam uma história, então a gente queria transformar essa história em outras linguagens além das canções, né? E a gente tá com esse sonho há muito tempo, e o tempo tá passando, a gente precisa colocar ele pra fora de alguma forma. Esse aqui é a entrada da semana 1 e 2, e é uma semana que foi dedicada ao conceito de personagens, especificamente, sobre essa história que a gente pretende lançar. Essa história que a gente tá querendo fazer, uma história curta, se passa nessa cidade fictícia, cidade fantástica que a gente inventou. Na verdade, ela foi pensada como um clipe, e aí a gente resolveu fazer em quadrinhos primeiro. Esse aqui é o argumento, tá pronto, foi um roteiro uma ideia que eu tive e que o Taro, que é o vocalista da banda, tá me ajudando a transformar num roteiro de quadrinho. Então ele já tem um argumento, já tem também uma descrição de todas as cenas, mas não tá, né, em layout de página, ela precisa ser adaptada pro quadrinho. Foi pensado para ser um videoclipe. Tá, então vamos entrar sobre os personagens. Começa com um conceito, tá certo? A gente tem esse conceito, né, essa metáfora que toda obra da banda tenta falar. O próprio nome da banda, Parafuso Silvestre, então fala dessa dicotomia entre o natural e o artificial. Então, com esses personagens, a gente queria fazer tipo uma hipérbole, né? Mostrar a questão do existencialismo, a gente como carcaças animadas, né, que é uma coisa inclusive que aparece numa letra, mas também com o seu universo de significados, sentimentos e tal. Então, são pessoas meio monstruosas, né, eles são meio cadavéricos assim, eles brotam na cidade como se fossem plantas, então eles estão sempre, a partir do momento que eles são acordados e começam a agir como pessoas, eles têm que se manter pessoas até o momento que eles começam a fazer parte da natureza, eles começam a brotar e viram plantas na floresta. Então, eles são pessoas que, ao mesmo tempo que estão tentando se manter humanas, eles estão brotando e estão virando parte da natureza. Então, a ideia era fazer alguma coisa que fosse grotesca, assim, que tivesse um lado grotesco, mas que também fosse humano. Então, à primeira vista, é assustador, mas se você olhar de novo, você vê que são pessoas, você pode se identificar e ter empatias com elas. Esse é o conceito. Então eu pensei na questão da mandrágora, a gente pensou na questão dos zumbis, e a gente fez uma coleção gigante de referências. O Taro, que é o vocalista da banda, que é o compositor das músicas, tem umas pastas que ele fez ao longo de anos no Pinterest. Então tem muita informação, é uma surra de estímulo visual absurda, e sobrecarrega um pouco, né? Então começa esse processo de filtragem das referências, e acho que essa é a primeira coisa. Você pega o seu conceito, vê o que realmente encaixa ali. Então, nesse caso, eu não queria uma coisa que fosse só grotesca, que fosse só gore, não queria zumbis, assim, que remetessem às narrativas e a estética dos zumbis, né, dos quadrinhos e dos filmes, etc. Então, tinha que ter um elemento disso, mas também tinha que sair um pouco fora, e você tinha que poder se identificar. E aí, né, passando por essas pastas todas, eu achei lá no meio das pastas do Taro as esculturas, e achei incrível, assim. O Pinterest às vezes vem tudo meio fora de contexto, então a gente tá tentando resgatar quem são os autores dessas obras, pra gente poder referenciar também, né? Esse aqui foi uma página que eu fiz em março, pra você ver, que se você ficar esperando muito, o tempo passa muito rápido, né? Então, a gente já tá em setembro, e foi o maior avanço que eu tinha tido até então nessa questão dos quadrinhos e tal. Desenhei esses personagens baseados nessas referências que estão aqui. Acho que ainda estão muito próximos das referências e que precisa de um pouco mais de trabalho pra virar uma coisa própria, né? Mas acho que começa assim, você começa meio que copiando, depois você vai entendendo o que tem de você ali e vai criando uma coisa nova e, sobretudo, combinando referências, né? Não usando uma referência só, porque senão vai ficar uma coisa muito copiada, né? Então, a partir dessas esculturas que estão aqui, eu posso mostrar aqui pra vocês.
cheguei nesses personagens aqui. Esses todos aqui foram feitos com nanquim aquarela, mas os que eu gosto mesmo, né, são esses dois aqui. Eu achei que aqui cheguei num lugar massa, assim. E o estilo, né, de desenho, aí a minha inspiração principal é o Black Hammer, que tá aqui, né? A história do Jeff Lemire e os desenhos do Jim Ormston. E eu curto muito esse estilo. Eu aprendi muito com isso aqui, mas também não quero virar uma cópia, né, disso aqui. Então, acho que a gente tem que produzir e a partir daí achar nossa própria voz, né? Mas essa aqui é minha referência, eu tô tirando as soluções, né, das sombras e tal, muito daqui. E também do Gabriel Bá e do Fábio Moon, no Gabriel Bá no Umbrella Academy, do Fábio Moon em outras coisas, como Day Tripper também, que eu gosto muito desse estilo, mais solto também. Essas são as referências, e aí eu vou falar um pouquinho do processo. Eu já comecei a desenhar isso em 2018. Lá em 2018 o conceito começou a surgir, mas essas aqui foram as primeiras páginas. E em 2018 eu estava começando a desenhar. Ainda estava bem iniciando, assim, nesse processo de ficar mais sério no desenho, assim. É uma coisa que tinha na minha infância e tal, e aí eu fui retomar só por causa da música mesmo, por causa da Parafuso Silvestre. Ó, então essas páginas não tiveram referência, sabe? E aí eu acho que é legal combinar essas duas coisas. Desenhar espontaneamente, sem referência pra você... Porque quando eu desenho com referência eu acabo sem querer copiando ou querendo imitar a referência. Mas quando eu desenho sem referência também, aí você vai bater e esbarrar em todas as suas limitações, né? Esse aqui também... Eu não tinha muita noção de composição. Também não tenho até hoje, né? Mas tamo aí. Hoje, pelo menos, eu sei que eu não tenho. Esse desenho aqui comecei a ter as ideias, né? Escrever e tal. Um pouco de world building, né? De criar esse universo. Mas esses aqui são os primeiros rabiscos, né? E aí, isso aqui foi a primeira vez que eu peguei as referências. Então, eu fui nas pastas do Taro. Lá tinha uma pasta de máscaras, com máscara de tudo que é jeito. E aqui tentei, copiando as máscaras, tentar achar uma voz, assim, um estilo para esses personagens. Então, aqui foram os desenvolvimentos disso, isso há muito tempo atrás já, né? E aqui parou essa conversa e ela voltou agora, 2020, 2021. Fiz vários rabiscos para começar dos personagens, já pensando também no protagonista da primeira história. Aqui, ó. Também teve vários em miniaturas, assim, em folhas listas que eu tava usando pro meu trabalho, e aí acabei rabiscando nelas, então elas não estão aqui no momento. Essa aqui são mais gore mesmo, mas pensando naquele conceito das pessoas que estão brotando, né? Estão se transformando em partes da floresta. E aí comecei nas folhas aqui. Primeiro sem referência, depois com referência. Depois eu vou tentar fazer uma terceira vez combinando as duas coisas, né? Então, essa aqui foi de rostos, pensando num monstrinho amável, assim, numa pessoa que você possa se identificar, mas que ao mesmo tempo carrega essas características, né, meio monstruosas das pessoas dessa cidade. São várias tentativas aqui, mas não pensando especificamente num personagem, mas tentando achar o clima. E essas aqui, assim, eu penso que o personagem vai ser algo assim. Tem que mostrar pra galera, pra ver se eles curtem, mostrar pro Taro, pra ver se ele acha massa. Mas eu tô gostando dessa onda aqui. Depois vieram as silhuetas. Eu vi uns tutoriais muito legais do canal do Proco, com uma galera do Monster Lab. Muito massa, acho que vocês poderiam dar uma conferida lá, que a galera faz personagens para jogos e tal. E aí tem um processo usando silhuetas, né? Então eu tentei fazer o mesmo processo aqui, tudo sem referência, assim, as minhas referências foram as miniaturas que eu desenhei nas folhas do meu trabalho lá. Cai numas questões, né, de anatomia, que eu desenhando anatomia não é legal ainda, né, sem referência, então, mas também libera um pouco de se prender a referência, então fiz essas aqui. Gostei de algumas, não gostei de muitas, algumas estão um pouco cartunescas demais, outras estão zumbi demais, mas é por aí. O que mais? E aí fui pegar essas referências e começar a desenhar a partir das referências, e tá aqui. Entrei numa cilada que foi essa coisa do lápis, que não é meu forte, então gastei um tempão fazendo isso aqui e achei que ficou uma merda. Mas acho que depois eu vou tentar fazer de novo com o nanquim, né? Então essa referência, essa estátua aqui, e agora nesse momento eu não sei o autor dela, mas eu vou tentar referenciar na descrição do vídeo. Bom, o que fica pra depois é fazer
Deixa eu achar minha listinha aqui. Se eu vou entrar toda semana com diário de produção, ou se eu vou entrar a cada 15 dias. Tô decidindo ainda. Depende também de como esse vídeo se sair, se o pessoal curtir ele e tal. Pra próxima vez, né? Próxima vez que eu for fazer esse check aqui, a minha ideia é estar com uma página sobre os dois protagonistas da história. Um pouco melhor definidos. Esse é o meu objetivo pro próximo. E também fazer a próxima página dessa história aqui de 2 páginas, porque, bom, a gente tem que aprender a fazer quadrinhos, né? Fazer os painéis, fazer os designs das páginas. E é isso. Se você não viu o vídeo de eu fazendo essa página, ele tem a participação especial da minha autocrítica, fazendo observações saudáveis sobre o processo. E ficou divertido, assim, o pessoal gostou bastante. Também gostei de fazer. Beleza? Então, se você curtiu, dá um like aí, inscreve no canal. Também aproveita para conhecer as músicas da Parafuso Silvestre, que provavelmente estão tocando aí no fundo. Beleza? Valeu! Então até a próxima entrada do Diário de um Quadrinista Noob. E bora fazer nossos projetos e colocar eles no mundo. Valeu! Nem onde você se esconde, flor.